Obrigado, Deus. Vamos falar mais forte. Obrigado, Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, ó: Deus está nesse lugar. Podemos assentar. Vamos continuar cultuando o Senhor. Espírito Santo, tua presença se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Pai Santo, tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então te louvarei, então me renderei totalmente a ti. Poderoso Deus, Santo e soberano, maravilhoso és. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao mesmo Deus de Moisés, de Josué, ao mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Desde a eternidade está no controle. Deus, desde a eternidade está no controle. Não segue sua voz, declara Ele: o meu Deus é soberano. Levantar suas mãos agora, fechar os seus olhos, se colocar em estado de espírito, pela Ele, por Ele, e através dele são todas as coisas. O Espírito Santo, Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, porque aqui o Senhor Deus tem se manifestado, ó Pai, através do louvor, Pai, através da adoração, ó Deus, conclui, ó Pai. Venha ser cada vez mais presente aqui nesse lugar, Senhor Deus. Age, ó Pai, através do Deus dessa manhã, ó Pai. Cada palavra que aqui for pregada, Senhor Deus, que possa ficar pregada, ó Pai, em nossos corações. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor Deus, mas cada vez mais cheios da Tua graça, da Tua paz e do Teu infinito amor, Deus.
Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos dizem amém e amém. Convido você a uma salva de palmas ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Passa a palavra para o pastor. Bom dia. Você sabia que daqui a 100 anos todos nós vamos estar mortos? Você parou para pensar nisso? A casa que você tanto lutou para construir, um estranho vai estar morando nela. Os seus pertences, seus bens pessoais, alguém vai usar eles. E você não sabe nem quem é. Se ele tiver uma placa bem bonita lá no cemitério do seu nome, ninguém vai saber quem é você. Se não colocar o nome numa rua ou uma estátua por aí, vai ficar o esquecimento. Você já parou a pensar sobre isso? Eu fui no enterro ontem. Eu fui no funeral ontem de uma senhora aqui de Campo Grande, muito respeitada, uma mulher de Deus. E eu achei assim interessante que plena quinta-feira à tarde, tinha mais de umas 100 pessoas no funeral dela. De um lado, do outro lado tinha outro, tinha 4 pessoas. Eu falei, deve ser um cara muito ruim. Não veio ninguém no funeral, mas todos vão embora, não é? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu deixei lá, né? E eu copiei isso aqui de um sábio. O ser humano é estranho. Ele briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lança os vivos na sarjeta e pede um bom lugar para ele no céu. Se afasta dos vivos e se agarram desesperados quando eles morrem. Não é verdade, né, pastor? Ficam por anos sem conversar com o vivo e se desculpa copiosamente, faz homenagem quando ele morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia e a noite todinha para passar acordado num funeral. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas o santifica e o valoriza quando ele morre. Não liga, não abraça, não se importa com os vivos, mas se autoflagelam e se desesperam quando eles morrem. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está muito mais na sua morte do que na vida. Eu notei isso ontem lá. Uma das filhas dessa senhora, que ficou muito tempo distante, aí estava lá numa gritaria, desesperada. Isso é remorso, porque nunca fez para a mãe o que devia fazer quando estava vivo. Agora acabou-se, não tem mais oportunidade. Fazer homenagem para morto não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Isso é para a gente pensar. Você já pensou que daqui a 100 anos todos nós vamos morrer? Nós vamos pensar jovens aqui, daqui a 100 anos nós não vamos existir mais. E a pergunta é, onde você vai passar a sua eternidade? Ah, isso é para pensar agora. Bom, se morresse só velho, a gente só pensaria na eternidade e na velhice, mas o cemitério está cheio de gente de todas as idades. Enquanto nós estamos nesse culto, a cada minuto 16 pessoas vão embora do mundo, pois a média hoje é 16 pessoas que morrem por minuto. E me desculpe aqui, os motoqueiros estão ajudando a acelerar mais isso ainda, né? Porque em São Paulo é 5 motoqueiros por dia, no Espírito Santo 1 por dia que morre. Todo mundo morre. Morre o rico, morre o pobre, o que crê, o que não crê. Mas você vai dizer, pastor, mas você veio falar isso aqui logo hoje, nessa sexta-feira? Porque morte é uma realidade, irmão. Não é? Morte é uma realidade. E muitas vezes nós não pensamos nisso. As pessoas vivem nesse mundo aí como se aqui fosse uma eternidade. A Bíblia diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Primeira pergunta, por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir isso, mas a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entrou na vida da humanidade, a morte
veio como salário. O salário do pecado é a morte. O patrão, o diabo é um péssimo patrão, a morte é um péssimo patrão, né? O pecado ele mata. O salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus ao presente é a vida eterna em Cristo Jesus. Quero ler para você aqui alguns textos bíblicos, pelo menos eu espero que desperte a sua alma. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de sorrir. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 4. Sabe as palavras aqui de Salomão. 1 Tessalonicenses, Paulo respondendo a uma indagação dos cristãos de Tessalônica, que tinham uma dúvida tremenda por causa da cultura da época, aonde estão os mortos, né? Ou o que virá depois da morte. Ele escreve: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem, para que não se entristeça como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, todos aqueles que morrem no Senhor. Entendeu, querido? Os Tessalonicenses, eles tinham uma influência das culturas egípcias, babilônicas e da Grécia também, a respeito da morte. Eu não sei se vocês sabem, aquelas pirâmides do Egito, aquilo ali é o sarcófago, aquilo ali é a catatumba do faraó, daquele tamanho. Coitada da mulher do faraó, se ele morresse antes dela. Na cultura deles, o faraó continuava vivendo no reino do além, de Osíris, né? Então, a família tinha que ir junto. Quando o faraó morria, eles iam lá, quebravam o pescoço da mulher, dos filhos, do cavalo, do gato, do cachorro, de tudo que pertencia ao faraó, e colocava junto lá, porque segundo eles, iriam precisar dele, inclusive soldados no além. Essa era a cultura dos povos antigos. Então, amados, Paulo então escreve aos Tessalônicos: não seja ignorante acerca daqueles que morrem. Se nós morremos em Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. Agora, a Bíblia fala de duas ressurreições: dos salvos para estar com o Senhor. Lembra que Jesus em João 14 disse: vou preparar um lugar. Se eu voltar, e Ele vai voltar, eu vou buscar vocês e levo para vocês, porque onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus afirma. Não tem palavras mais poderosas do que essa na Bíblia, irmão. João 11, diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Preste atenção, ele disse: o que vive e crê em mim. Não é aquele que crê e está vivendo uma vida doida, perdão. Porque enquanto você vive aqui, você tem a decisão de escolher, isso é pessoal, aonde você quer passar a sua eternidade. Quero deixar também para vocês Isaías 57, 2. Aqueles que andam retamente entrarão em paz e acharão descanso na sua morte. Eu já tive o privilégio de acompanhar alguém que está partindo para a eternidade, crente, salvo, uma pessoa que serve a Deus. Mas já tive também o desprazer de estar perto de uma pessoa morrendo que não tinha nenhuma certeza da sua salvação. É um desespero. Aliás, me lembrei agora de um fato, né, que quando Lenin, o homem lá da União Soviética, da Revolução Bolchevista, né, do comunismo, que começou em 1917, acabou em 87, com 70 anos, quando Lenin estava no leito, uma enfermeira o acompanhou na sua última noite. Então perguntaram à enfermeira no outro dia: como foi essa noite, a última noite de Lenin? Ela disse o seguinte: nem por $1 milhão eu acompanho alguém como esse homem na morte. Disse: por quê? Esse homem gritou desesperadamente a noite toda: Nazareno, você venceu, eu estou nas chamas do inferno. Porque este homem disse que Jesus era o general dos otários, que a igreja é o ópio, que é o vício do povo, e que Deus, se existisse, eles iam subir lá em cima e derrubar de lá. E é da morte, desesperadamente gritou a noite toda: Nazareno, você venceu, eu estou ardendo nas chamas do inferno. Escolhas, não é? Mas olha a promessa: aquele que anda corretamente entrará em paz
na morte, né? E achará descanso na morte. Jesus em João 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Há 4 anos passado, um dos mais eminentes pregadores que passou por esse mundo partiu para a eternidade, Billy Graham. Billy Graham pregou em 198 nações durante todo o tempo da sua vida. 10 anos antes dele morrer, ele foi numa fábrica e mandou fazer uma placa, numa lápide, para colocar no seu túmulo. 10 anos antes. Sabe o que está escrito lá? Na placa? Abre aspas. Qualquer dia desse alguém vai dizer: Billy Graham morreu, você se enganou, eu voltei para casa. Isso é certeza de salvação, não? É possível você ter certeza da sua salvação pelos méritos de Cristo, não nosso, somos falhos e pecadores, mas o nosso Deus é misericordioso na sua graça. Caminhando aqui para o final, tem uma palavra aqui de Salomão sábio, no capítulo 7 de Eclesiastes, que parece loucura. É melhor ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem banquete, porque na casa do luto mostra o fim de todos os homens, e os vivos devem aplicar isso na sua vida. Morte, cemitério, funeral tem um lado bom. Você encontra gente que tinha muito tempo que você não via, certo? Inclusive aqueles que nunca visitaram parente vivo, e já ficam chorando com remorso, que perderam a oportunidade. Parece loucura esse versículo. É melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem banquete. Você imagina uma casa onde tem banquete, rapaz, comida à vontade, o pau quebrando lá, alguém vai pensar em morte? Mas quando você vai num funeral, Walter, você fica olhando, estava aqui ontem, né? E hoje foi embora. E você pergunta: qual será o meu dia? Vai chegar. Quando? Não sabemos. Mas a Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Salmo 103, verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo que floresce. Passando por ela o vento e o sol, logo se vai, e o seu lugar não é mais conhecido. Daqui a 100 anos nós não existiremos mais, e me desculpe, a não ser que você tenha um bom registro guardado, ninguém vai mais lembrar da gente. Você que não lembra nem do seu bisavô mais, também não sabe nem quem é o nome dele. Isso é uma realidade, amor. Se tiver nome de rua, de placa, de estátua, ninguém sabe quem é. Você sabe quem é o Carlos Lindenberg, porque tem uma rodovia ali, mas quem foi? Foi um governador do Espírito Santo, não é? O senhor sabe disso, porque tem alguma homenagem, senão fica o esquecimento mesmo, como uma flor que vai embora. Mas olha o Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor Deus a morte dos seus santos. Deus vê com prazer quando um dos seus filhos parte dessa vida. Nós choramos, lamentamos, ficamos com aperto, vazio, mas para aquele que serve a Deus, Ele deixou esse mundo, amado, não haverá mais choro, lágrima nem sofrimento. Nós ainda estamos aqui. Mateus 10, 32, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos que estão no céu. É muito interessante. Aquele que me confessar diante dos homens. Se você é um cristão, você precisa dar testemunho, a não ser que você seja um agente secreto, que ninguém sabe quem é você. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas nesse mundo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso o seu nome. Mas o verso 33 diz: mas aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também me envergonharei dele e negarei o seu nome diante do meu Pai. Finalizando, João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Isso é uma realidade, amados. Então eu quero que você termine esse mês de agosto pensando: aonde eu estarei daqui a 100 anos? Aonde eu vou passar a minha eternidade? E eu finalizo trazendo à memória de vocês novamente, que a gente tira uma lição, a última vontade de Alexandre o Grande, o imperador que conquistou o mundo de então, né, da sua época. Com 33 anos de idade, você vê um imperador com 33 anos de idade no leito morrendo. Conquistou o mundo todinho entre seus 21 até os 32. E ele no leito,
chamou os seus generais, um deles é o Ptolomeu, e disse: eu tenho um último pedido a fazer antes que eu morra. Trouxeram lá o escriba, né, você que vai fazer o registro, e disse: pode falar, imperador. E ele disse: anota aí, que os melhores médicos do meu reino carregam o meu caixão. Primeiro pedido. Segundo, que um menino vai atrás do meu caixão, em caminho do cemitério, jogando as minhas coroas, os meus braceletes, a minha espada, o meu escudo e todas as minhas joias das minhas conquistas. Anotado. E o terceiro, que a minha mão direita vai fora do caixão balançando ao vento. Anotado. Aí um dos generais perguntou: Senhor, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: primeiro, os melhores médicos carregando meu caixão, é para mostrar para médico que nenhum deles tem remédio para a morte, o melhor que ele seja. Segundo, um menino jogando todas as minhas conquistas, porque tudo o que você conquista nessa vida fica no caminho do cemitério, você não leva nada. E terceiro, a mão balançando ao vento. Ele disse: porque sem nada eu vim e sem nada eu estou indo embora. É uma realidade. Tem uma atriz maluca americana que há pouco tempo deixou um pedido e eles fizeram. Ela quis ser enterrada com carro. Eles enterraram ela com carro, fizeram um buraco meio grande, botaram, cobriram. Uma semana depois foi lá e falou que estava violado, porque os ladrões foram lá para roubar as peças do carro e a joia dela. Eu não sei se alguém vai usar carro na eternidade, né? Com a fé que ela tinha. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém, querido? Pense nisso. Você tem uma alma, você é um ser único nessa terra, não tem dois igual a você. Mesmo que você nasceu numa família de gêmeos, trigêmeos, quatrigêmeos, todo mundo é individual. A prova disso é que nós temos quase 7 bilhões de habitantes no mundo e nunca se encontrou uma impressão digital igual, para mostrar que você é uma obra-prima. Você não é uma máquina, você não é um produto igual aqueles tanques ali que saem um atrás do outro parecido, não, iguais. Somos seres especiais. Deus tem um plano, um propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, se vocês puderem. Vamos orar, agradecer a Deus. Estamos vencendo mais um mês, né? Mês de luta, trabalho, mas grato a Deus, porque se vocês concordar para agradecer a Deus, nós não estamos na fila de hospital, nós não estamos de porta de cadeia, nós estamos no local de trabalho, né? Vencer mais esse dia, rompendo pela graça de Deus mais um mês. Isso é motivo de agradecer a Deus. Eu cheguei no supermercado desse, aí eu estou lá comprando negócio, tinha duas meninas arrumando negócio lá, e uma reclamando em alta voz sobre o trabalho. Eu falei: você não pede conta, vai embora, isso aqui não está bom. Tem 11 milhões de pessoas lá fora de olho no seu lugar. Por incrível que pareça, eu voltei do supermercado de semana, o gerente falou assim: você não tem gente boa naquela igreja para trabalhar? Eu falei: tem gente boa, mas tem preguiçoso também. A gente preguiçoso não manda não. Não, porque eu estou com 15 vagas aqui. Esse supermercado que abriu na entrada do Marcinho Orlando, esse tá bom. 15 vagas lá para o pessoal caçando emprego. Então você vê como é que é. Então, se Deus colocou você aqui, faça com excelência. A Bíblia diz que quando você trabalha com honestidade, com excelência, pode ninguém estar vendo, mas Deus está. E Paulo disse: faça como se fosse para o Senhor. Deus vai te recompensar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado a Deus por esse belo e abençoado dia que o Senhor tem nos dado. Chegamos aí à última sexta-feira do mês de agosto e queremos agradecer o Senhor pelo cuidado, pela provisão, pelo pão de cada dia, pela família, pela casa que nós temos para voltar, a cama para dormir. Quando tantos, ó Deus, segundo aí as estatísticas, meu Deus, 2 bilhões de pessoas desse mundo não têm o que comer e não têm casa, estão aí perdidos por esse mundo afora. Meu Deus, e nós somos gratos ao Senhor. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos pela saúde, agradecemos pela nossa casa, nossa família, mas acima de tudo eu quero agradecer ao Senhor pela porta aberta da salvação, que é Cristo Jesus. O Senhor que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Que, ó Deus, o querido Espírito Santo continue falando a cada coração, aplicando, meu Deus, esta palavra em cada coração, e que todos esses homens e mulheres que estão aqui nesta manhã possam sair daqui, meu Deus, pensando que nós temos uma eternidade para viver, perto ou longe do Senhor,
a escolha aqui é que vai designar e decidir aonde nós passaremos nossa eternidade. Querido Deus, muito obrigado, Deus, por tudo. Que o Senhor continue abençoando esta empresa, abençoando, meu Deus, o trabalho desta empresa, produtos que são oferecidos e outros que vierem a ser produzidos. Abençoa, meu Deus, os fornecedores, abençoa, meu Deus, a clientela. Continua prosperando, meu Deus, essa empresa, para que, ó Deus, eles tenham estabilidade, crescimento financeiro, para que todos aqui possam trabalhar com segurança, meu Deus, com alegria, para a glória do Teu nome. E o Senhor continue suprindo todas as necessidades, quer espirituais, financeiras, materiais, conjugais e profissionais, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos. Muito obrigado, Deus. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um restante dia abençoado e possa entrar o setembro sob a proteção do Senhor. Levante a sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça bendita em Cristo Jesus, a doce comunhão, consolação e direção do amado e querido Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e obrigado.